Oi, gente. Então, só tô conseguindo gravar agora, certo? Mas eu vou gravar porque é melhor do que a gente perder mais uma aula, porque na próxima semana nós não vamos ter aula, certo? Porque vai ser a seleção dos professores da URCA e vai ser no Crato. Eu sou de Fortaleza, né? Então eu vou ter que viajar, eu não consigo nem gravar antes para postar na segunda e tudo, porque eu vou estar viajando para chegar, fazer a prova e tudo, voltar. Então, eu vou gravar logo hoje para a gente não ficar com mais uma falta aí de aula no nosso cronograma. Então, como a gente iniciou na semana passada o tecido conjuntivo, né? Nós vimos de início os tecidos conjuntivos propriamente ditos, né? O frouxo, o denso, não modelado e o modelado. E hoje a gente vai adentrar nos especiais. E a gente vai iniciar com o tecido sanguíneo, certo? Então, o tecido sanguíneo ele é um tipo de tecido conjuntivo especial líquido. O que é que isso quer dizer? O que é que isso nos mostra? Que ele vai ter aí uma quantidade muito grande de matriz extracelular, né? E uma variedade de células, por isso que ele tem essa consistência líquida. Mas, mesmo sendo líquido, a gente classifica o sangue, né, como um tecido, ou seja, o tecido sanguíneo. Então, o tecido sanguíneo ele possui muita matriz extracelular, que vai equivaler aí ao plasma, né? Tudo aquilo que não for célula, que nós podemos dizer que é sólido, né? Assim por dizer, que tem uma consistência maior, uma célula com todos os seus componentes complexos, vai ser a matriz extracelular, que é chamada de plasma. Então, plasma nada mais é do que o líquido no qual os elementos figurados, que são as células sanguíneas, estão imersos. E então, os elementos figurados, né, as células sanguíneas, mais o conteúdo líquido do tecido sanguíneo, né, que é o plasma, vai formar aí o tecido sanguíneo. Então, como todo tecido conjuntivo vai ser formado pelas suas células e pela matriz extracelular. As células são as células sanguíneas, que nós vamos ver, as principais células, e a matriz extracelular, que nada mais é que o plasma. Então, esse tecido sanguíneo, ele tem grande importância, obviamente, né? Nós vimos na aula anterior várias funções lá que o tecido conjuntivo desempenha através dos seus vários tipos, e nós vimos que várias dessas funções estão aí relacionadas com o tecido sanguíneo, conexão, transporte, né? Então, é onde se encontram as células e substâncias importantes para a vida. Circula dentro dos vasos sanguíneos, né, que é um tecido epitelial que compõe aí os vasos sanguíneos, a parede dos vasos sanguíneos, e esse tecido epitelial é que contém esse tecido conjuntivo, especificamente o tecido sanguíneo. Compondo também o sistema cardiovascular, ou seja, juntamente com o coração, é o tecido sanguíneo retido dentro desses vasos, né, que vão compor o sistema cardiovascular. Ele só vai extravasar desses vasos que o detém, né, em caso de alguma lesão. A gente sabe, né, o rompimento da parede do vaso ou do capilar sanguíneo que vai extravasar o seu conteúdo, que é o tecido sanguíneo, ou seja, o sangue, né? Então, sua circulação vai depender dos batimentos cardíacos, a cada contração, né, e relaxamento do coração, sístole e diástole, que vai aí gerar a força propulsora que vai empurrar esse sangue para ser circulado por todo o organismo. E aí essa circulação é que vai fazer com que todas as células do organismo tenham acesso às substâncias que o sangue, né, que o tecido sanguíneo carrega. Sejam gases, né, para nutrir com oxigênio, a remoção também do gás carbônico gerado na respiração, seja para nutrir com moléculas energéticas, glicose, certo? Outras fontes de açúcar no sangue. Então, tudo isso está ali no sangue. As moléculas hormonais também estão circulando do sangue. Elas saem do seu ponto de secreção, ou seja, o seu ponto de produção, até o seu órgão-alvo através da corrente sanguínea. Então, tudo isso acontece através do tecido sanguíneo, que é o sangue. O volume sanguíneo ele equivale a 7% do peso corporal, certo? Cerca aí de 5 litros em indivíduos de 70 quilos, certo? A média, obviamente.
Então, esse tecido ele tem diversas funções, porém todas elas estão relacionadas ao transporte de substâncias no geral. Especificamente, transporte de gases, né, da respiração, oxigênio e gás carbônico. Esse transporte de gases ele vai ser associado aí a uma célula específica que a gente vai já ver, mas vocês já devem saber que são as hemácias, né? Transporte de células, né? Células de defesa, que a gente viu na aula anterior também. A gente tem as células de defesa circulando na nossa corrente sanguínea. Nutrientes, que vão nutrir as células, como eu já falei, açúcares dos mais diversos. Nós temos também ácidos graxos que circulam aí na corrente sanguínea, solvatados, obviamente, mas também são direcionados através do sangue. Excretas das células que devem ser eliminados do organismo, hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas, que são produzidos na glândula e são direcionados a um órgão-alvo. Então, tudo isso está relacionado às funções do tecido sanguíneo, que vocês veem aí que está principalmente relacionada ao transporte de substâncias, de coisas dos mais diversos tipos. Então, o sangue tem como características normais possuir aí cerca de 56% da sua constituição sendo de plasma, né? Que é o conteúdo líquido sem os elementos figurados, e 44% de elementos figurados. Relacionem logo elementos figurados com as células do tecido sanguíneo, certo? Então, 56% plasma, 44% elementos figurados. O plasma em separado consiste de 90% de água e os outros 10% vão englobar aí proteínas, minerais, que a gente já vai ver já essa composição. Então, detalhadamente, a gente vai ver agora o plasma sanguíneo, que é a matriz extracelular que vai compor, que vai fazer parte do tecido sanguíneo. Então, em detalhe, o plasma, que é a matriz extracelular do tecido sanguíneo, possui 90% de água e 10% de sais minerais e proteínas. Dentre esses sais minerais, os principais e mais abundantes são sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto e o íon do gás carbônico, né, que é gerado no processo da respiração, porque não circula o gás carbônico diretamente no formato CO2. Ele vai formar aí esse íon do gás carbônico que vai estar relacionado com a mudança de pH e etc. Então, por isso que há essa conversão e esse transporte juntamente aí às células das hemácias, que a gente vai já ver. Então, esses são os principais íons. A gente vê que tem o sódio, tem o potássio, que são íons diretamente envolvidos em processos de homeostase nas células, por isso que eles vão aí ser tão importantes no processo da bomba de sódio e potássio, que há um gasto energético, mas pela essencialidade desses íons, eles estão sempre sendo mantidos. Nós vemos aí o cálcio, que também está relacionado a processos essenciais, como, por exemplo, a contração muscular, né? Sem a presença desse íon, certo? Do cálcio, não há contração muscular. Então, a gente precisa desse íon, por isso que ele também está sempre circulando na corrente sanguínea, certo? Aí nós temos o magnésio, que aí vai fazer parte dos complexos respiratórios, que vocês vão ver lá em bioquímica, e são essenciais como cofatores desses complexos, e sem respirar nós não sobrevivemos, então nós precisamos que as nossas proteínas estejam na sua forma nativa, ativa, certo? E tem aí o cloreto e o íon do gás carbônico gerado na respiração. Enquanto, dentre as proteínas, nós vamos ter aí em maior quantidade a albumina, certo? O fibrinogênio. Esse fibrinogênio é importante, que eu mencionei na aula passada, que é essa proteína fibrinogênio que vai atuar juntamente às plaquetas na coagulação sanguínea. Na partezinha das funções desempenhadas do tecido conjuntivo, eu mencionei lá coagulação sanguínea. E aí eu disse para vocês entrarem em contato com isso, que a coagulação não é como a gente
aprende, né, que as plaquetas que vão lá e formam a rede plaquetária, bloqueando a circulação, fazendo assim a coagulação do sangue naquele local. As plaquetas sozinhas não conseguem formar a rede de coagulação, certo? Elas precisam interagir com essa proteína fibrinogênio que está presente aí disponível no plasma sanguíneo, ou seja, ela é presente na matriz extracelular do tecido sanguíneo. E a matriz extracelular, um componente da matriz extracelular, o fibrinogênio, precisa interagir com o componente das células sanguíneas, que serão as plaquetas, né, para formar uma estrutura muito importante a uma função que esse tecido desempenha, certo? E por fim, nós vamos ter aí, dentre as principais proteínas, as imunoglobulinas, que nada mais são que os anticorpos, né, que são as células principais de defesa. Então, o plasma ele vai envolver a parte líquida mais o fibrinogênio, certo? Então, a gente tem proteínas e íons dissolvidos que mantêm ainda essa estruturação líquida do plasma. No entanto, o fibrinogênio ele forma redes fibrosas, então ele não vai manter essa estrutura líquida. Então, o plasma ele é composto pela estrutura líquida, que vai ter sais, que vai ter outras proteínas, que vai ter íons, certo? E água, né? Mas vai ter também a partezinha fibrosa, que é equivalente aí à proteína fibrinogênio. Mas ainda é tudo constituinte do plasma, certo? Então, determinados exames sanguíneos necessitam apenas do soro sanguíneo, que consiste na parte líquida do plasma sem o fibrinogênio. Então, vamos supor que eu tenho um exame a ser feito, um exame sanguíneo, que eu preciso de amostras de sangue. Então, eu retirei o sangue diretamente. Pronto, tenho minha amostra de sangue e posso realizar meus exames. Tem outro exame sanguíneo que vai pegar essa minha amostra de sangue e vai retirar apenas o plasma sanguíneo, certo? Vai realizar uma centrifugação e vai remover o plasma sanguíneo, porque ele precisa do plasma para realizar o exame. Então, nesse plasma que ele retira da minha amostra sanguínea, vai ter o quê? Água, sais e proteínas. E o fibrinogênio, não é isso? Que é uma proteína, mas é uma proteína fibrosa, por isso que a gente sempre menciona ela separadamente. E existe outro exame que vai pegar esse plasma que eu já centrifuguei as células sanguíneas, né? Já separei tudo. E existe outro exame que vai precisar do soro. Então, eu realizo outra centrifugação com esse plasma sanguíneo. E aí, as proteínas fibrinogênio, né? Elas vão se depositar e aí a gente consegue o soro. Então, o soro é o plasma sem o fibrinogênio, certo? E ele é removido através de um processo de centrifugação. Então, a gente tem aqui, ó, nessa imagem, a gente tem a amostra de sangue, aí o segundo exame, né, que é a segunda coluninha aí do tubo de ensaio. A gente tem a primeira centrifugação em que se removem os elementos figurados do sangue e permanece apenas o plasma. Plasma constituído de quê? De água, sais, proteínas e a proteína mais específica, o fibrinogênio, não é isso? Nesse mesmo segundo tubo de ensaio aí que vocês conseguem visualizar, a gente vê aí na marcação, né, de 10 ml que tem o equivalente que a gente já havia mencionado anteriormente, né? A gente pode observar aí que mais ou menos 5,6 e 4,4, vocês estão vendo essa divisão? Então, 4,4 é de elementos figurados, 4,4 de 10 ml é o quê? 44%, né? E 5,6 ml aí é de plasma, 5,6 de 10 ml, 56%. Então, é o que a gente já havia mencionado. A média de proporção numa amostra sanguínea, quando a gente realiza esse processo de centrifugação, nos mostra sempre essa composição aí. O plasma equivale a 56% do tecido sanguíneo e os elementos figurados equivalem a 44% do tecido sanguíneo.
Aí vamos para o terceiro tubo de ensaio. O terceiro tubo de ensaio representa o segundo tubo de ensaio anterior, certo? É a mesma coisa. Já houve aí a separação do tecido sanguíneo em plasma e elementos figurados. Mas agora eu quero fazer um exame que ele precisa apenas do soro sanguíneo. Se ele precisa apenas do soro sanguíneo, ele pega esse plasma e submete a um novo processo de centrifugação para que quem centrifugue, quem é que pode interferir no resultado do exame, por ser uma proteína fibrosa? O fibrinogênio, né? Então, depois do processo de centrifugação, a gente vê aí nesse quarto tubo de ensaio o coágulo formado pelas proteínas de fibrinogênio e aquilo que fica de sobrenadante é o soro, ou seja, o soro é a parte do plasma sem o fibrinogênio, ok? Então, a composição do plasma é basicamente essa, 90% é de água, certo? 7% de proteínas, dentre essas proteínas temos a albumina, temos as imunoglobulinas, que são os anticorpos, e temos o fibrinogênio e outras proteínas, obviamente, mas essas três são as principais. Temos aí 2% de aminoácidos, vitaminas, hormônios, glicose e 1% equivalem lá aos sais inorgânicos, ou seja, aqueles íons principais que nós vimos, mas obviamente existem outros íons, mas a maior quantidade são daqueles que nós vimos: sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, o do gás carbônico, ok? Então, essa é a composição básica do plasma sanguíneo, que é a matriz extracelular do tecido sanguíneo. O plasma também, por ser a matriz extracelular, por ser o conteúdo líquido do tecido sanguíneo, ele está diretamente relacionado à pressão arterial, certo? Quanto maior o volume de plasma no sangue, maior vai ser a pressão arterial. E quanto menor o volume, menor será a pressão arterial, ou seja, hipotensão. Isso ocorre por quê? Vamos explicar. Porque como a gente tem um aumento da concentração do sal ou açúcar no sangue, um exemplo, né? Vamos supor que a gente tenha um aumento da concentração de sal ou de açúcar no nosso sangue, né? A gente acabou de se alimentar com algo muito salgado ou muito doce, então a gente tem esse pico aí de sal ou de açúcar. Quando isso acontece, a gente vai puxar água das células através do processo de osmose, né? Para manter o meio ali isotônico, na mesma concentração. Quando a gente puxa a água das células, a gente aumenta o volume do sangue, né? Ou ingeri o alimento salgado ou muito doce, aumentei a concentração de sal ou de açúcar no sangue, certo? Então, o sangue, né, o tecido sanguíneo, puxa a água das células por onde ele está passando. Isso vai fazer com que aumente o volume sanguíneo. A gente aumentando o volume sanguíneo, passando pelo mesmo espaço, obviamente nós vamos aumentar a pressão necessária para que esse sangue seja circulado, ou seja, seja bombeado. Então, dessa forma, o coração ele vai precisar contrair muito mais forte para bombear aquela quantidade maior de sangue. Tanto nós temos um volume de sangue maior, como nós temos um volume de sangue passando por um espaço que era o mesmo de anteriormente para um volume menor. Então, vamos supor, podemos dizer que está passando por um espaço pequeno, né? Comparado ao volume anterior. Então, a gente tem um volume muito grande e temos aí a consequência também da contração do coração, que tem que ser mais forte. Então, esse aumento de volume, fazendo forças contra a parede dos vasos sanguíneos e a necessidade de uma força de contração maior do coração, fazem com que a pressão arterial aumente. Então, se eu tenho um volume, se o plasma é a parte líquida do tecido sanguíneo e eu tenho um aumento muito grande do volume do plasma, né? Então, eu vou ter aí um aumento de volume, consequentemente vai gerar pressão nas paredes dos vasos sanguíneos e eu vou precisar que o meu coração bombeie, que se contraia com mais força para conseguir bombear esse sangue. Então, eu aumento a pressão, tenho aí picos de hipertensão. E o mesmo ocorre ao contrário, se eu tenho uma redução, né, da concentração de sal, de açúcar no sangue, eu acabo por as células ao redor desse sangue é que vão puxar água do sangue para manter sempre ali o meio isotônico. Então, quando essas células
puxam água do sangue, eu tenho uma redução do volume de água, né? Consequentemente, uma redução do volume de plasma. Se eu tenho um volume menor a ser bombeado, eu preciso de menos força, ou seja, de uma contração mais fraca do coração para bombear aquela quantidade de sangue. Da mesma forma, se eu reduzir o volume, eu vou ter menos pressão contra as paredes do vaso sanguíneo. Então, tudo eu estou reduzindo a pressão do sangue para que ele possa circular. Então, a gente tem aí uma redução da pressão quando a gente tem uma redução do volume do tecido sanguíneo, especificamente do plasma, certo? Então, o plasma sanguíneo ele está diretamente relacionado com a nossa pressão arterial. Então, a gente vem aqui que o plasma sanguíneo ele é a parte, né, que fica líquida, que é a matriz extracelular, que tem aí a presença de algumas proteínas e alguns sais, hormônios e etc., principalmente água, e o restante, né, os 44% restantes, vão ser os elementos figurados, que nada mais são do que as células sanguíneas. E aí a gente tem um arcabouço geral de quem são esses elementos figurados, quais são essas células sanguíneas. Então, a gente tem aí as hemácias, certo? Que são as carreadoras dos gases para a respiração. Nós temos os leucócitos, que estão relacionados aí à nossa defesa imunológica. E nós temos as plaquetas, que juntamente com quem estão relacionadas à coagulação do sangue, juntamente com as proteínas fibrinogênio, que estão presentes no plasma sanguíneo, certo? Então, as hemácias, né, são um dos principais elementos figurados do sangue, também são chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. As hemácias são células anucleadas, certo? E por que elas são anucleadas? Ao longo do processo evolutivo, as hemácias anucleadas foram selecionadas evolutivamente. Por quê? Porque o núcleo ele ocupa muito espaço na célula. Então, aquelas que não possuíam núcleo, elas conseguiam otimizar o espaço na célula para a interação com as moléculas de oxigênio, conseguindo carregar uma quantidade muito maior de moléculas de oxigênio do que aquelas que possuíam núcleo. Então, ao longo da evolução, nós selecionamos hemácias anucleadas para otimizar o espaço de carreamento das moléculas de oxigênio. Então, além disso, além delas serem anucleadas, elas vão ter aí um formato achatado bicôncavo, que tem aí também a função de transportar o oxigênio. Esse achatamento central também vai contribuir para esse transporte otimizado do oxigênio. Então, a gente tem a estrutura básica aqui das hemácias lateralmente, que é esse achatamento no centro devido à não presença do núcleo, né? E aí ela consegue carregar essas moléculas de oxigênio. Mas por que elas vão carregar essas moléculas de oxigênio, né? Então, dentro das hemácias existem diversas proteínas chamadas de hemoglobinas, certo? As hemoglobinas são proteínas vermelhas que conferem, inclusive, a cor vermelha do nosso sangue. Então, o sangue, como vocês viram lá, em todas as amostras que nós vimos de centrifugação, quando a gente remove ali os elementos figurados, a gente tem o plasma ali de uma coloração meio amarelada, esbranquiçada, né? Uma mistura. Enquanto o restante dos elementos figurados, eles têm uma cor vermelha, e eles têm essa coloração vermelha porque a maior quantidade de elementos figurados dentre as células do sangue são hemácias, e elas têm essas proteínas hemoglobinas que têm essa coloração. Por isso que o sangue vai ter a cor vermelha, devido às hemácias, certo? Especificamente as proteínas hemoglobinas que estão dentro delas. Então, essas proteínas hemoglobinas, elas têm uma estrutura quaternária, certo? Contendo um cofator central, que é o íon ferro na valência 2+. Então, que é chamado de grupo M. Esse ferro ele vai se ligar ao oxigênio e ao CO2, prendendo-os à hemoglobina e assim à hemácia. Então, a gente tem uma hemácia, e dentro desta hemácia nós temos várias centenas de hemoglobinas, certo? Cada hemoglobina vai conter aí
um ferro 2+. Esse ferro 2+ se liga a uma molécula de oxigênio, ou se estiver retornando, né, aos pulmões, ele se liga a uma molécula de CO2. Então, se dentro da hemácia tem centenas de hemoglobinas, significa que uma hemácia consegue carregar centenas de moléculas de O2, certo? Cada uma associada, interagindo com o ferro, que é cofator dessa proteína quaternária, a hemoglobina, ok? Então, a gente vê aí a estrutura lateral, uma estrutura quaternária, por quê? Porque a estrutura quaternária é aquela que une várias estruturas terciárias, né? Então, são várias cadeias. Então, ela tem 4 cadeias, onde essas cadeias se estruturam de forma a interagir com esse cofator central, que é o ferro 2+. E aí, quando esse ferro se liga a uma molécula de gás, ele vai, então, conseguir transportar essa molécula até as células-alvo, né? Que são todas as células do corpo que necessitam, de fato, realizar o processo de respiração. As hemoglobinas, elas podem ser de 2 tipos, certo? Hemoglobinas normais e hemoglobinas anormais, e ainda dentro das hemoglobinas normais, a gente pode também ter uma subdivisão. Temos as hemoglobinas A1 e A2, certo? As hemoglobinas A1 equivalem a 97% das nossas hemoglobinas, certo? E as hemoglobinas do tipo A2 equivalem aí a 2% das nossas hemoglobinas, certo? Isso se tratando de um adulto. Então, um adulto normal vai ter as suas hemácias, e se a gente for analisar a composição dessas hemácias, ou seja, as suas hemoglobinas, as hemoglobinas de um adulto normal vão ter aí 97% do tipo A1 e 2% do tipo A2. E nós temos ainda o tipo de hemoglobina fetal, que existe em 100% dos fetos, certo? Ou seja, que é quando o indivíduo ainda está sendo gerado no útero, ou seja, dentro do útero, o sangue dos bebês, né, que estão lá, tem hemácias que contêm 100% de suas hemoglobinas do tipo hemoglobina fetal, ou F, né, HbF, certo? E dessas hemoglobinas fetais, restam nos adultos apenas 1% aí circulando no organismo. Então, para fechar a continha dos 100% das hemácias em adultos normais, né, nós temos 97% do tipo HB1, certo? E 2% do tipo HB2 e 1%, para fechar os 100%, ainda da hemoglobina fetal, ok? E dos tipos anormais, nós vamos ter aí a mais conhecida, que é a anemia falciforme, que vai conter uma mutação no gene da HB, né, da hemoglobina, que vai conferir às hemácias uma forma de foice, com vida curta, e anemia devido ao aumento da viscosidade do sangue, predominante em indivíduos de raça negra. Então, o que é que isso significa? Que a mutação no gene da proteína hemoglobina vai fazer com que a estrutura dessa proteína interfira na estrutura da hemácia em si. Então, a hemácia não vai ter mais aquela estruturazinha redonda, bicôncava, afunilada no meio, né? Devido à não presença de núcleo. Ela vai ter o formato de uma meia-lua, certo? Devido a essa alteração genética, que tem predominância em indivíduos de raça negra. Vários estudos já mostraram que na África a gente tem a predominância da anemia falciforme, porque como tem várias tribos, né, e eles normalmente têm a cultura de interagir entre eles mesmos, né, no processo de hereditariedade, de perpetuação da espécie dentro de uma mesma tribo, porque há muitos conflitos entre tribos, então eles perpetuam a espécie dentro da mesma tribo. Então acaba assim, né, que a gente vai perpetuando as deficiências genéticas, né, os defeitos genéticos dos organismos, quando a gente se mantém retido dentro de uma única comunidade. A probabilidade dos erros genéticos irem sendo perpetuados é bem maior quando a gente fica mais retido dentro de uma única comunidade. Então, por isso que acabou-se, ao longo da evolução, ficando tão relacionado o processo de anemia falciforme às tribos de raça negra na África, ok? Então,
Isso acontece porque essa mutação ela causa essas hemoglobinas anormais que geram uma alteração na estrutura das hemácias que vão ter esse formato de foice. E aí, tanto essas hemácias têm uma vida curta, né? E aí, com essa vida curta, a gente precisa estar sempre produzindo mais hemácias e isso acaba, nem sempre a produção é tão rápida, a reposição é imediata à vida curta da hemácia anterior. Então, a gente tem um prejuízo na produção de hemácias para ficar sempre com um número adequado. E a anemia vai acontecer por quê? Porque tanto a gente tem um número insuficiente, porque essa produção ela não é feita na velocidade em que as hemácias são degradadas, certo? E também porque o formato de foice ele não é favorável à interação dessas hemoglobinas aí mutagênicas com as moléculas de oxigênio e tudo mais, certo? Então a gente tem. Por quê? Porque essas estruturas elas não têm a capacidade de captar o ferro com tanta facilidade como a estrutura quaternária da hemoglobina normal. Então, essa dificuldade em captar o ferro acaba gerando aí esses problemas na capacidade de transporte de gases das hemácias que tem o formato falciforme. Então, é isso aqui que a gente está mencionando. As hemácias normais, elas têm esse formato, né, bicôncavo por serem anucleadas e tanto, né, a presença das suas hemoglobinas no formato quaternário, com o ferrozinho lá 2+ no centro, favorece a interação com as moléculas de oxigênio, como também esse formato bicôncavo, né, com esse afundamento no centro, como eu mencionei. Quando a gente tem aí a mutação no gene da hemoglobina, a gente gera alteração na estrutura da hemácia também, e aí a gente não consegue transportar de forma tão eficiente o oxigênio devido à não presença, à não interação tão eficaz com o íon ferro, certo? Então a gente não transporta o oxigênio com a mesma eficiência, da mesma forma em que elas têm um tempo de vida curto e a reposição das mesmas não acontece na mesma velocidade em que elas são degradadas. Então por isso que a gente tem aí a anemia, que nada mais é o que? A anemia não é uma apatia, uma falta de energia. Então, vocês devem saber, né, imagino, que o processo de respiração acontece para quê? Nós oxidamos moléculas para gerar energia. Isso é o processo de respiração, é a oxidação. O oxigênio ele vem para oxidar moléculas e nos gerar energia a partir da oxidação dessas moléculas. Se eu não tenho oxigênio suficiente para oxidar moléculas, eu não vou ter a geração de energia suficiente. Se eu não tenho geração de energia suficiente, eu vou ter aí vários processos metabólicos mais atrasados, mais lentos, aguardando aí a fonte energética. Então, por isso que a anemia causa essa apatia, essa falta de energia, porque não há de fato a energia proveniente dos processos metabólicos de oxidação, devido a essa deficiência no transporte de oxigênio. Então, é por isso que a hemácia falciforme está associada à anemia falciforme, porque ela causa um déficit no transporte de oxigênio, consequentemente na obtenção de energia. Os homens adultos, né, eles vão possuir aí de 4,6 a 6,2 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue, enquanto nas mulheres essa variação vai ser de 4,2 a 5,4 milhões de hemácias por milímetros cúbicos de sangue. Então a gente olha aí, ó, por exemplo, continuando mais assim relacionado ao slide anterior, né, quando a gente tem um exame normal, uma amostra de sangue normal que foi centrifugada, a gente vê aí que é em torno de 44% de elementos figurados, não é isso? Já na amostra de uma pessoa que tem anemia, a gente vê que esses elementos figurados eles caem drasticamente. Como eu disse para vocês no início, as hemácias são os elementos figurados predominantes no sangue. Então, quando a gente não tem uma quantidade grande dessas hemácias, seja devido à anemia falciforme, que degrada e não repõe de forma eficiente essas hemácias, também pelo tamanho, né? A gente vai ter uma redução aí
dessa quantidade de hemácias, bem como também as pessoas que têm, que não se alimentam de ferro, né? Consequentemente, não vão ter o cofator para interagir com as hemoglobinas quaternárias e assim compor as hemácias, certo? Então a gente vai ter uma deficiência na geração das hemácias, porque a gente tem uma deficiência de ferro. Sem o ferro não vai haver a formação da estrutura da hemoglobina. Sem as hemoglobinas a gente não vai estruturar as hemácias, ok? Então a gente tem também que a característica aí já da anemia é ter elementos figurados, né, principalmente as hemácias, que são as predominantes, em menor do que 40%, já caracterizam a anemia quando a gente tem essa amostra de sangue com esse padrão, abaixo de 40%, e quando a gente tem um excesso de hemácias, é chamada de policitemia, é quando está acima aí de 50% a quantidade de elementos figurados. Tem alguma condição em que eu vou ter um excesso de elementos figurados, principalmente de hemácias? Tem. É quando a gente faz aí, principalmente, o caso do doping dos atletas, que eu vou já explicar para vocês, certo? Fiquem em mente aí com a policitemia, que é o excesso de elementos figurados, especificamente o excesso de hemácias no sangue. Então, caso uma pessoa apresente hemácias abaixo do padrão, que é o de 44%, né, dentro dos elementos figurados no total, diz-se que ela está com anemia. E a anemia nada mais é do que uma falta de energia. Então, a falta de hemácias reduz a distribuição de oxigênio. Sem o oxigênio, não ocorre a respiração celular, que gera o ATP, que gera a energia, né? E esse ATP ele é fonte de energia para todos os processos metabólicos do organismo, todos, certo? Por isso a falta de energia. Então a eritropoetina é um hormônio que regula a produção de hemácias e induz a produção de hemácias em situações de ar rarefeito, por exemplo, em elevadas altitudes. Então é por isso que quando os jogadores vão jogar em um local que tem elevadas altitudes, né, ou seja, a concentração de oxigênio é menor, né? Eles têm que chegar lá com um tempo de antecedência. Por quê? Para permitir que o corpo deles consigam produzir hemácias a mais, né? Eles tendo mais hemácias, eles conseguem captar mais oxigênio. E aí eles não ficam tão prejudicados em relação ao time que já está adaptado àquela condição de baixa concentração de oxigênio, certo? Então, lá nas elevadas altitudes, a gente precisa aumentar a nossa concentração de hemácias para conseguir captar mais oxigênio, uma vez que ele está em baixa concentração, certo? Então, a gente precisa de mais para poder também pegar mais oxigênio e ter uma respiração em condições normais. E essa produção, ela leva em torno aí de 120 dias, né? As nossas hemácias, elas são... Não que leve 120 dias para gerar uma hemácia, certo? Mas nossas hemácias, elas são trocadas, né? Em torno aí a cada 120 dias. Então, uma hemácia, ela é produzida, depois de 120 dias ela é degradada e outra já está sendo produzida para repor aí essa degradação. Outra associação que a gente pode fazer, já lá se referindo à policitemia, é com o doping sanguíneo de atletas. Muitos atletas, antes das suas competições, né, principalmente atletas olímpicos, retiram sangue, porque no momento em que a gente retira sangue, o mesmo acontece quando nós doamos sangue, certo? Quando a gente retira sangue, a gente induz o nosso organismo, né? A gente ativa a eritropoetina a induzir a produção de mais hemácias. Depois de um mês, esses atletas fazem a transfusão do sangue que foi retirado e armazenado. Então, não é o que acontece quando nós doamos. Nós de fato retiramos e aí depois de um mês o nosso sangue ele já está reposto, né? Ele já reproduziu as hemácias que foram removidas e a gente já está com o nosso sangue na composição normal. O que esses atletas fazem é induzir a produção de hemácias a mais e depois eles injetam o sangue que eles haviam retirado para induzir isso, causando o quê? O
pico mesmo de hemácias no sangue. Isso faz o quê, né? Se eu tenho uma quantidade muito maior de hemácias no sangue, a policitemia lá, então isso vai fazer com que aumente demais o número de hemácias. Se eu tenho uma quantidade muito grande de hemácias, eu consigo o quê? Eu consigo captar uma quantidade muito maior de oxigênio. Se eu tenho uma quantidade muito maior de oxigênio, eu consigo realizar muito mais respiração celular, principalmente nas células musculares, obtendo assim mais energia, certo? Então eles vão ter aí um pico maior de energia. Por isso que o doping, ele não é só ali a presença de substâncias químicas, né, que vão dar um boom, que vão dar um up na performance daquele atleta. Ele também está relacionado aí a outros tipos de doping, como a ingestão, a transfusão sanguínea. Só que quais são as consequências dos atletas que fazem isso, né? Em contrapartida, isso aumenta o quê? Se eu já induzi a produção de mais hemácias, eu chego agora e faço a transfusão de um volume maior de sangue para o meu organismo. Então, isso vai aumentar a minha pressão arterial, né? Isso é prejudicial ao coração, ele pode ter aí um infarto, alguma parada cardíaca devido a esse aumento brusco da pressão arterial, porque relembrando, né, se eu aumento o volume do sangue, eu aumento a pressão contra a parede dos vasos e aumento a necessidade de uma contração maior do coração para que se consiga bombear esse volume maior de sangue. Então, aumentando tudo isso, a gente aumenta a pressão arterial, a hipertensão, né, que prejudica o coração, porque ele vai ter que fazer uma força muito maior de contração para bombear essa quantidade de sangue. E aí, saindo das hemácias, que são as principais e as predominantes dentre os elementos figurados do sangue, nós vamos ter aí os leucócitos ou os glóbulos brancos. Então, essas são as células de defesa do nosso organismo. Eles vão atuar combatendo desde parasitas, a bactérias, vírus, a alergia também é uma resposta dessas células de defesa. Em um adulto normal, a gente deve ter entre 4.500 e 11.500 leucócitos por microlitro de sangue, certo? Quando a gente tem um aumento, a gente vai ter aí a caracterização de uma leucocitose. Quando a gente tem uma redução, a gente vai ter aí a leucopenia. E eles são divididos em dois grupos. Os leucócitos agranulócitos, certo? Que não possuem grânulos no seu citoplasma, e os granulócitos que possuem os grânulos. Então a gente vê aqui melhor nessa imagem. Dentre os granulócitos que possuem esses grânulos, né? A gente vai ter aí o neutrófilo, que é uma célula fagocitária, né? Ele vai realizar fagocitose, ou seja, comer estruturas estranhas. Nós temos os basófilos, que está relacionado à resposta alérgica. Os basófilos, dentro desses grânulos, eles vão conter aí histamina, que a histamina ela promove o processo inflamatório, a resposta inflamatória, ou seja, formação de edema, vermelhidão por aumentar o fluxo sanguíneo no local, dor, né, pela compressão devido ao aumento do volume sanguíneo no local, vai comprimir nervos na região. Então, todas essas respostas inflamatórias estão relacionadas ao processo alérgico, que é desencadeado tanto pela histamina como também a heparina, que são as substâncias contidas nos grânulos dos basófilos. Temos aí os eosinófilos, que são mediadores. Então, são os mediadores químicos que vão reduzir aí o processo inflamatório quando a gente tem infecção por verme, né? Verminoses, essas coisas. E dentro dos agranulócitos, nós vamos ter aí os linfócitos, tanto linfócitos T quanto linfócitos B, tendo aí os linfócitos T auxiliares e os citotóxicos, e os linfócitos B, que são aqueles relacionados com a secreção de anticorpos, quanto os monócitos, que vão dar origem aos macrófagos, que são as nossas células fagocitárias, que são a barreira primária, né? Aquelas que têm o primeiro contato ali com um organismo estranho, certo? Então, a gente vai detalhar cada uma dessas células. Então, de baixo para cima, vamos colocar assim, né? Então, vamos detalhar logo os agranulócitos, certo?
eles não vão ter o quê? Os grânulos visíveis em abundância no seu citoplasma, e eles vão ter os dois tipos, os monócitos, que possuem função de fagocitose, eles são os precursores dos macrófagos, ou seja, vão se diferenciar em macrófagos, e os linfócitos, que vão compor o sistema imune, produzindo anticorpos e combatendo diretamente antígenos específicos. Isso porque nós temos os linfócitos T, que são os linfócitos T auxiliares e os citotóxicos. Esses linfócitos T citotóxicos atuam já eliminando células específicas, e os linfócitos T auxiliares auxiliam outras células do sistema de defesa a degradar, destruir outras células. E o monócito, as células de fagocitose, né, vão endocitar esse organismo estranho e aí formar o endossomo. E aí, recordando a nossa primeira aula, né, esse endossomo vai se fundir com a vesícula que contém as enzimas dos lisossomos, ou seja, um lisossomo primário, formando então o lisossomo secundário, que vai de fato degradar essa estrutura aí patogênica, certo? E o segundo tipo de linfócito é o linfócito B, que é o precursor dos anticorpos. Foi o que nós vimos lá dentre os plasmócitos, né? Então, esse linfócito B ele vai ser convertido. O linfócito B ele vai ser convertido em plasmócito, e o plasmócito é a célula de fato secretora dos anticorpos. E aí vai secretar os anticorpos das mais diversas classes. Então, os linfócitos, eles são células esféricas que têm como função defender o organismo. Possuem um tempo de vida variável e tem os dois tipos que eu já mencionei, os B, que produzem os anticorpos, e o T, que tem funções variadas, tanto de auxílio, de regulação, de morte celular direta, certo? E os monócitos, eles realizam a fagocitose de micro-organismo. Eles vão ter aí um núcleo ovoide em forma de rim ou de ferradura e se apresentam em fase de maturação e quando atravessam os vasos, se diferenciando aí nos macrófagos, compondo a imunidade inata. A imunidade inata nada mais é do que a nossa barreira primária aos micro-organismos, né? Associada às barreiras físicas, dentre as outras células fagocitárias, como os neutrófilos, por exemplo. Já os granulócitos, né, são aqueles que possuem vários grânulos visíveis a microscópio no seu citoplasma. E eles vão possuir aí três tipos, que nós já vimos, né, naquela figura geral. Neutrófilos, que vão possuir a função também, como eu já mencionei a vocês, fagocitária, fazendo parte também da imunidade inata. Eles vão ter um núcleo formado por 2 a 5 lóbulos. 3 é o mais comum, como a gente vê aí na imagem, mas tem alguns tipos que vão ter mais de 3 ou menos de 3, aí 2 lóbulos. Os seus grânulos são lisossomos e vão compor de 60% a 70% do total de leucócitos. Ou seja, dentro dos leucócitos granulócitos, né, são neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Nós vimos que os neutrófilos, eles são os predominantes aí com entre 60% a 70% do local, do total, isso incluindo também os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos, ok? Voltando, né? Então, por que a presença dessa enorme quantidade de grânulos que são os lisossomos, né? Porque se são células fagocitárias, né? Então, elas vão endocitar, né, vários micro-organismos, vários agentes antigênicos. E aí, quando ele faz essa fagocitose desses agentes antigênicos, ele vai se fundir a um desses lisossomos que contém essas enzimas digestivas que vão degradar a estrutura desses micro-organismos, dessas moléculas antigênicas. Então, por isso ele contém esses grânulos, para que eles se fundam às vesículas da endocitose, da fagocitose, degradando a estrutura daquilo que ela fagocitou, certo? E eles vão ser aqueles que vão compor de 60% a 70% do total de todos os glóbulos brancos, todos os leucócitos, incluindo os agranulócitos e os granulócitos, ok? E os eosinófilos, né? Os eosinófilos, eles vão atuar, como a gente viu na figurinha geral,
principalmente contra as verminoses, ou seja, contra os parasitas. Também são células fagocitárias e vão ter ainda um papel na limitação da inflamação, que vocês vão ver detalhadamente na disciplina de imunologia. Então, tem um núcleo formado por 2 lóbulos, certo? São menos numerosos, cerca de 1 a 3% do total de leucócitos, e os seus grânulos são maiores do que os dos neutrófilos, também contendo aí essas estruturas, mas com enzimas específicas à degradação de parasitas, de vermes de forma geral. Os eosinófilos, eles têm a função de fagocitar e digerir complexos de antígenos e anticorpos que aparecem em casos de alergias, atraídos para o local da alergia pelas histaminas liberadas pelos mastócitos. Então, quando a gente tem um processo alérgico, né, quando a gente entra em contato com um alérgeno, esse alérgeno ele vai se ligar a receptores de membrana das células mastócitos, certo? Quando esse mastócito reconhece através desses receptores de membrana esse alérgeno, ele libera o seu conteúdo intracelular, que nada mais são do que histaminas e heparinas, e essas histaminas e heparinas vão desencadear o quê? Processo inflamatório característico de alergia, né? A geração do inchaço, o aumento do volume sanguíneo, consequentemente vermelhidão. Com esse aumento do volume sanguíneo e o inchaço, a gente tem a compressão de nervos e aí se causa dor, todos aqueles sinais do processo de inflamação que está relacionado também aí à resposta alérgica. Então, esses eosinófilos, eles vão degradar esses complexos que se formam entre o alérgeno e os anticorpos quando a gente tem a sinalização desse processo alérgico pelas histaminas liberadas pelos mastócitos. Então, essas histaminas, elas vão desencadear o processo inflamatório ali na resposta alérgica, e quando ela desencadeia essa resposta alérgica, liberando essas histaminas, ela atrai anticorpos, e esses anticorpos vão interagir com o alérgeno também, formando complexos antígeno-anticorpo. E esses complexos de antígeno e anticorpo formados, eles precisam ser degradados. E os eosinófilos, além de terem a função de degradar as vesículas de fagocitose contendo vermes, né, os parasitas de forma geral, além deles terem essa função de degradação, eles também vão ter a função de degradar esses complexos de alérgeno anticorpo, porque eles são formados na resposta alérgica, mas eles não são degradados. Então, os eosinófilos é que tem esse papel de identificar esses complexos formados para degradá-los, liberando assim o organismo da composição dessas estruturas. Então, eles atuam na defesa contra eumintos, que são vermes, e dentre as substâncias produzidas pelos eosinófilos, nós temos citocinas, que estão relacionadas aí à resposta de defesa, certo, do nosso sistema imune, e também mediadores inflamatórios lipídicos, que são os leucotrienos, que vão aí exacerbar a resposta inflamatória. Então, ele tem esse papel de induzir um aumento da resposta inflamatória, liberar citocinas que vão ativar a degradação de imunocomplexos, né, que é essa interação entre o alérgeno e o anticorpo, vão ativar a degradação desses vermes, desses parasitas, certo? Então, ele vai, além de secretar a substância, ele vai também atuar diretamente na defesa. E, por fim, nós temos aí os basófilos, que vai ter um núcleo volumoso e vai compor menos de 1% dos leucócitos. Eles possuem um papel na resposta alérgica, liberando também o quê? Histamina e heparina, que vão aumentar a permeabilidade na região para a recepção de novas células de defesa, que é a chamada diapedese. Tudo isso vocês vão ver em detalhe na disciplina de imunologia. Então, os basófilos, eles têm basicamente a mesma função que os mastócitos, né? Que é de liberar histamina e heparina, que são moléculas que desencadeiam o processo inflamatório em respostas alérgicas especificamente. Então, quando ele é um vasodilatador, ele vai aumentar o número de células de defesa que vai combater esses alérgenos no local, né? Se ele é um vasodilatador, ele vai aumentar o volume de sangue no local. Consequentemente, a gente tem
A gente tem a vantagem do aumento de células de defesa sendo direcionadas ao local, mas nós também vamos ter, com aumento de volume, inchaço, né? Vermelhidão pelo aumento da concentração de sangue. Nós vamos ter a compressão dos nervos causando dor. Então, tudo isso também, a consequência, é uma forma de combate desse antígeno, desse agente estranho, mas também vai ter consequências ao organismo, certo? Isso tudo vocês veem com mais detalhes na disciplina de imunologia. Mas os basófilos, eles vão ter esse papel juntamente com os mastócitos de resposta alérgica quando a gente tem contato com um alérgeno. Então, a gente vê aqui o processo de diapedese de forma geral. Então, a gente tem aí a presença do agente estranho, certo? O alérgeno especificamente. E quando a gente tem essa presença do alérgeno, o basófilo ele vai reconhecer essa presença e vai liberar o quê? Histamina e heparina, que vão vasodilatar os vasos na região que está tendo contato com esse alérgeno. Quando realiza essa vasodilatação, a gente aumenta o volume sanguíneo no local, consequentemente aumenta a concentração de células de defesa no local, e essas células de defesa elas vão passar por entre as células endoteliais que revestem esses vasos sanguíneos. E essas células de defesa vão atuar lá junto a esse alérgeno, degradando, dando aí a resposta de combate, a resposta alérgica no combate a esse alérgeno. Então, a diapedese nada mais é do que a passagem dessas células de defesa por entre as células dos vasos sanguíneos. E isso só é possível devido a essa vasodilatação que vai aí expandir demais a parede desses vasos, gerando pequenos espaços entre as células endoteliais, permitindo a passagem tanto das células de defesa como também extravasamento de conteúdo sanguíneo. Por isso que a gente tem aí com esse extravasamento, além da passagem das células de defesa, a gente vai ter a passagem de sangue, aumentando o volume no local, causando inchaço, aumentando a vermelhidão, porque a gente tem um extravasamento de sangue, que é vermelho, e aí com esse aumento do volume, né, com essa compressão desse inchaço, vai gerar também um processo de dor. Mas a diapedese em si, ela é a passagem dessas células por entre as células das paredes dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente tem uma contagem de leucócitos no sangue, né, a gente vai ter, quando os neutrófilos estão altos, indica infecção bacteriana, ou então que houve queimaduras, ou estresse e inflamação. Quando a contagem de neutrófilos está baixa, indica radiação ou uso de drogas, deficiência de vitamina B ou a doença autoimune lúpus. Quando os eosinófilos estão altos, indica reações alérgicas, infecções parasitárias, certo? Doenças autoimunes. Eosinófilo baixo, também o uso de drogas e estresse. Os basófilos altos, a gente tem a indicação de respostas alérgicas, né? Leucemia, câncer. Basófilos baixos já indica aí gravidez, ovulação. Os linfócitos altos indicam infecções virais, e já baixos indicam doença grave prolongada, certo? Os monócitos em alta concentração também indicam infecções virais, enquanto os monócitos em concentração baixa indicam, raramente acontece, né? Uma vez que os monócitos, que são os precursores dos macrófagos, são a nossa barreira primária de defesa e são as primeiras células que vão combater qualquer organismo estranho que a gente venha entrar em contato. Existe uma técnica chamada de hemoterapia, né, que propõe com essa hemoterapia o aumento da imunidade, né, que nada mais é do que a retirada do sangue e injeção desse sangue em sequência na região intramuscular. Na região intramuscular, com a promessa de que ao atingir essa região vai desencadear uma resposta inflamatória, e aí quando a gente desencadeia a resposta inflamatória, nós vamos induzir um aumento da produção de células de defesa e etc. Só que essa técnica ela é totalmente não recomendada, não existe nenhuma evidência científica que comprove que ela de fato traz benefícios, que essa geração
que essa produção de novas células de defesa aconteça em tempo hábil para combater essa resposta inflamatória e etc, etc. Não há nenhum dado de que isso seja de fato benéfico para o organismo. E para finalizar, das últimas células lá do quadrinho que a gente viu, são as plaquetas, né? As plaquetas não são células, elas são restos, fragmentos de células gigantes, células chamadas de megacariócitos. Esses fragmentos, eles vão atuar aí na coagulação sanguínea juntamente com quem? Com a proteína fibrinogênio que está presente no plasma. Então, em condições normais, as plaquetas, elas se encontram na concentração de 140 a 400 mil por milímetro cúbico de sangue, e quando existem poucas plaquetas, a hemorragia ela é favorecida, certo? Pessoas com baixas plaquetas têm sangramento nasal frequentemente. E quando tem uma quantidade elevada, a trombose é favorecida, né? Que é quando a pessoa é medicada com heparina, porque a heparina é o quê? É o vasodilatador, que aí vai facilitar se houver a formação de trombos, né? Esses coágulos, essa dilatação das paredes dos vasos vai facilitar a circulação sanguínea. Então, as plaquetas, juntamente com os fibrinogênios, formam essas redes que vão coagular, que vão formar barreiras na circulação do sangue. Então, se tem poucas, a gente tem a facilidade de ocorrência de hemorragias, né? Porque não há formação desses bloqueios. E se a gente tem muito, a gente já forma demais os bloqueios, formando os trombos, causando aí a trombose. Elas são renovadas a cada 10 dias, certo? Então, a gente tem aqui os megacariócitos, que são essas células gigantes que vocês observam. E aí, esses fragmentos dos megacariócitos que vão sendo gerados aí da sua superfície, nada mais são do que as plaquetas. E aí, as plaquetas vão ser aí, vocês veem em comparação o tamanho, né? A hemácia já é uma célula bem pequena, e a gente vê aqui nessa figura lateral, do lado direito, a presença das plaquetas, que são esses fragmentinhos pequenos próximos às hemácias, e são elas que vão se associar aos fibrinogênios, formando as redes de bloqueio de coagulação sanguínea. Então, aqui vocês observam a formação desse tampão plaquetário, né? Então, a gente tem aí uma lesão que ocasionou um rompimento, né? O extravasamento do sangue. E aí, no plasma, a presença dessas fibras colágenas, né, o fibrinogênio, vai interagir com as plaquetas, formando essa estrutura em rede. Vocês veem que as plaquetas, elas têm essa estruturazinha circular, e quando se associam ao fibrinogênio, né, elas vão formar essa rede mais densa, mais estruturada, que forma, de fato, um tampão, né, que impede esse extravasamento sanguíneo que estava acontecendo anteriormente. Então, ele vai ajudar no processo de cicatrização, uma vez que quando a gente tem a formação desse bloqueio, podem vir as demais células aí de fibroblastos formar o processo de cicatrização que a gente viu associado aos tecidos propriamente ditos, né? Então, essa é a principal função realizada pelas plaquetas juntamente com o fibrinogênio, de formação dessa rede fibrosa que forma esse tampão plaquetário. Então, as plaquetas, elas estão associadas com alguns dados, né, como a hemofilia. Existem dois tipos, hemofilia A e B. A hemofilia A vai ser a deficiência do fator de coagulação do tipo 8, que ocorre 5 vezes mais do que a hemofilia B. E a B vai ser a deficiência do fator de coagulação do tipo 9. Estão relacionadas aí ao sexo, pois ocorrem predominantemente em indivíduos do sexo masculino. Entre elas não vai haver diferença de gravidade, apenas de ocorrência mesmo. A hemofilia A, ela tem uma predominância maior de ocorrer. Quando a gente tem essa deficiência na síntese desses fatores de coagulação, que são relacionados, que são as plaquetas, né? A gente vai ter aí hemorragias que ocorrem com uma maior frequência, porque a gente não vai ter os fatores de coagulação que vão induzir a formação desses... tampões plaquetários. E o tratamento nada mais é do que a reposição desses fatores, ok? Aqui é só para a gente introduzir a nossa próxima aula, certo? Que é o
tecido hematopoético. A hemocitopoese nada mais é do que a formação das células do sangue a partir de células tronco, né, células pluripotentes da medula óssea vermelha. Então, todas as células do sistema sanguíneo se originam de células tronco pluripotentes e se diferenciam em duas linhagens. As células linfonoides, que são aquelas que vão dar origem aos linfócitos, e as células mieloides, que vão dar origem a todas as outras células sanguíneas, inclusive os fragmentos de células de megacariócitos, que são as plaquetas, certo? Então, a gente vai ver todo o passo a passo da síntese de cada uma dessas células linfóides e mieloides lá no tecido hematopoético. Então, quais são as fases principais dessa hemocitopoese, né? A gente tem no período mesoblástico, que vai iniciar aí quando está havendo a formação do saco vitelínico a partir de 16 a 19 dias e termina entre a 10ª e 12ª semana de gestação. Aí a gente já entra no período hepático, em que inicia com 5 semanas de gestação e adquire maior importância do 3º ao 6º mês de gestação. Então, essa síntese das células... escovando os dentes, né, amor? Então, ai, meu Jesus Cristo. Então, a gente vai ter o início das células sanguíneas aí através do saco vitelínico, certo? Depois de chegar a um determinado período, a gente passa para a produção dessas células sanguíneas no fígado, né, que é o período hepático. Depois a gente vai ter o período ósseo, né, que se realiza a maior parte dessa síntese das células sanguíneas e inicia a partir do 4º ao 5º mês de gestação e a partir do 6º mês vira o principal lugar da hemocitopoese. E por que o período ósseo? A gente sabe que os ossos eles vão aí proteger a medula óssea, né? Principalmente quando a gente está ainda em período de feto, né? Na gestação, a medula óssea é a medula vermelha, né? A medula óssea vermelha, que é aquela que sintetiza uma enorme quantidade de células sanguíneas. Então, essas células sanguíneas elas vão ter origem a partir da medula óssea vermelha, que está contida dentro dos ossos do feto, e a partir do 6º mês é o principal lugar onde a gente vai ter a produção dessas células sanguíneas. Então, os recém-nascidos, eles vão ter somente medula óssea vermelha dentro dos seus ossos. Com o crescimento, né, o desenvolvimento, é que essa vai sendo substituída por aquela medula óssea amarelada, que é o que nós adultos temos. Nós temos apenas alguns pontos de medula óssea vermelha no nosso organismo. Então, a medula óssea amarelada vai ser aquela que está relacionada aí à síntese dessas células sanguíneas. Em jovens, ela vai ser encontrada na região esponjosa do fêmur e do úmero, certo? Ou seja, são as regiões do nosso corpo que ainda vão conter alguma parte de medula óssea vermelha. Em adultos, ela vai se concentrar nas vértebras, costelas e no externo. Eu me incluí entre os jovens, certo? Não me incluí entre os adultos. Então, nos adultos, ela se concentra nas vértebras, costelas e no osso externo, esse osso aqui da frente do tórax, ok? Então, a gente vê aqui, que a gente vai ver em detalhe na próxima aula, né? Que o tecido hematopoético, que são essas células pluripotentes, elas vão dar origem inicialmente às células linfóides, né? E depois células mieloides. As células linfóides vão dar origem aos linfócitos, tanto linfócitos T quanto linfócitos B. Enquanto as células mieloides vão dar origem às células que vão dar origem aos eritrócitos, ou seja, aos glóbulos vermelhos, as hemácias, vão dar origem aos megacariócitos, que são as células gigantes que vão dar origem aos fragmentos, né, que são as plaquetas, vão dar origem às células fagocitárias no geral, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, os monócitos, que são os precursores dos macrófagos, vão dar origem às outras células de granulócitos, de agranulócitos, certo? Então, a maioria das células sanguíneas, né, ou seja, os elementos figurados, eles têm origem mieloide a partir das células pluripotentes dessa medula. Enquanto apenas os linfócitos T e B é que vão ter origem linfóide a partir dessas células pluripotentes da medula, mas a gente vai ver em detalhe no tecido hematopoético, ok? A gente encerra aqui na próxima aula, que não vai ocorrer na próxima semana, devido à prova, certo? A gente vai ver o tecido hematopoético em detalhe.
Aqui é apenas como é que a gente faz um esfregaço de sangue, né? Quando a gente quer fazer uma análise ao microscópio. E esse esfregaço sanguíneo, ele é chamado de método de... ele é chamado de esfregaço sanguíneo com método de Romanovsky, porque usa-se o corante de Romanovsky nessa metodologia. Então, a gente coloca uma gota, vem vindo no ângulo de 45 graus com a lamínula. Quando a gente encosta a lamínula na gota, ela se espalha pela lamínula. E aí, a gente só arrasta a lamínula e solta em cima da lâmina. E aí a gente consegue o esfregaço sanguíneo para fazer a análise de células, que foram as imagens que nós vimos lá, neutrófilos e os seus lóbulos, os grânulos que a gente consegue visualizar, os linfócitos com o seu núcleo bem grande, redondo e central, e é através do esfregaço sanguíneo que a gente consegue visualizar isso, ok? Então, gente, até próxima semana, tá? Tchau, tchau. Assim que eu fizer o upload da célula, eu mando para vocês. Dá tchau. Tchau. Beijo. Ai, coisa linda.